Eu sou o professor Gabriel Hickel, da Universidade Federal de Itajubá. Estou acompanhando vocês neste curso de Física Experimental 1. Este será o nosso terceiro laboratório e nele nós analisaremos as chamadas interações rápidas. Elas são muito comuns no nosso dia a dia, bem como na natureza, porém de difícil análise se utilizarmos o modelo de força. Para melhor analisarmos as chamadas interações rápidas, nós utilizaremos as grandezas físicas conhecidas como quantidade de movimento e energia. Estas grandezas se conservam se somente forças internas estão presentes nos corpos em interação. Neste laboratório, nós simularemos interações rápidas através de colisões sobre o trilho, utilizando 2 carrinhos. Serão 3 ensaios simulando colisões, uma perfeitamente elástica, outra perfeitamente inelástica e uma terceira genérica. Vamos lá? Como sempre, iniciamos nossos trabalhos descrevendo o aparato instrumental. Continuamos utilizando 2 bancadas. O trilho de ar FIV já é nosso conhecido, metálico, triangular, com 2 metros de extensão e com escala milimetrada ao longo de seu comprimento. Continuamos a utilizar o soprador da mesma marca para garantir um fluxo de ar estável. Em homenagem ao Outubro Rosa, para a prevenção do câncer de mama, teremos a dupla rosa e rosinha. Não, pera, essa não. É a dupla de carrinhos, que irão colidir sobre o trilho de ar. Eles são da marca CIDEP e acompanham o formato do trilho. Em suas extremidades são colocados dispositivos para as colisões. Em uma ficará uma mola, na outra um ímã. Para diferenciar os carrinhos em massa, utilizaremos unidades de massa de 50 gramas para lastro. Na colisão genérica, faremos uso de massinha de modelar infantil como elemento de colisão. As massas dos carrinhos serão aferidas por uma balança digital da marca Bell com erro de 0,1 grama. Neste laboratório, tempo e posição serão obtidos a partir dos filmes das colisões. Para filmá-las, utilizaremos uma câmera Canon EOS Rebel T6i com lente grande angular sobre tripé. Antes de iniciar os ensaios, diferenciaremos os carrinhos em massa com a colocação de lastro. No carro rosa serão adicionados 100 gramas. No carro rosinha colocaremos o dobro, 200 gramas. Mediremos as massas exatas dos carrinhos com a balança digital. Após ligar e fazer a tara da balança, iniciamos a medida com o carrinho rosa. Sua massa válida para os ensaios 1 e 2 é de 311,3 gramas. Do carro rosinha, obtemos uma massa maior, 416,6 gramas. Neste primeiro ensaio, os carrinhos colidirão pelas extremidades com mola. Uma pequena quantidade de movimento inicial é fornecida ao carro rosa, utilizando o impulsionador da extremidade do trilho. Em câmera lenta, notamos a interação entre as molas dos carros. O filme do ensaio será analisado depois. No ensaio 2, os carrinhos colidirão pela extremidade com os ímãs. As massas de ambos são as mesmas do ensaio 1.
Nota-se que após a colisão, os carros seguem grudados, juntos, pela ação dos ímãs. Em câmera lenta, isto é ainda mais evidente. Finalizaremos a parte de tomada de dados com o ensaio 3. Neste, os ímãs serão retirados dos carrinhos e substituídos por pontas feitas com massinha de modelar. Por conta desta troca, as massas dos carrinhos precisam ser novamente aferidas. Para o carro rosa, temos 313,7 gramas. Para o carro rosinha, uma massa maior de 417,0 gramas. Aqui só mostramos a colisão em câmera lenta. Note que o carrinho rosa não volta recuando, mas também não segue junto com o carro rosinha. O programa que permite tratar os vídeos das colisões e extrair os tempos e posições dos carrinhos é chamado de Tracker. Ele é gratuito e multiplataforma. Adquira o programa no site e instale em seu computador. Acione o Tracker clicando no ícone correspondente na área de trabalho. Abra o filme para análise indo no menu principal em Arquivo e depois Abrir. Aguarde o programa carregar o vídeo. Crie os eixos ordenados para a orientação do programa, clicando no ícone correspondente. Arraste a origem até a escala do trilho. Use o tracinho do lado direito da origem para rotacionar os eixos, deixando o eixo X perfeitamente coincidente com a escala do trilho. Forme o bastão de medição para informar o programa a escala espacial correta do filme. Clique no ícone, vá em Novo e depois Bastão de medição. Em seguida, vá próximo do meio esquerdo do eixo X, pressione a tecla Shift e clique com o mouse, marcando o início do bastão. Faça o mesmo no meio direito do eixo X. Amplie a imagem para acertar a extensão do bastão com a escala do trilho. Coloque o início do bastão em uma medição de dezena. Conte as dezenas, 8 são o ideal. E acerte a extremidade direita do bastão. Digite a escala correta em metros. Ajuste novamente a ampliação. Vamos criar um ponto de massa para acompanhar um dos carrinhos. Clique no ícone novo, depois ponto de massa. Vamos começar pelo carro rosa. Amplie novamente para 200%. Vá até o carro rosa. Pressione as teclas Ctrl e Shift ao mesmo tempo. Após a mudança do cursor, escolha uma estrutura adequada do carrinho para o programa acompanhar, por exemplo, o lastro. Clique com o mouse. Aparecerá uma nova janela de acompanhamento. Para acertar a janela de busca, amplie para 400%. Aumente o círculo central clicando no quadradinho vermelho, até englobar um pouco mais que o lastro, pegando um pouco também do papel rosa acima. Amplie também o quadrado externo de busca. Ajuste novamente a ampliação para ver todo o filme, bem como a janela para visualizar o gráfico da posição contra o tempo. Na janela, clique em Pesquisar. O Tracker fará a computação automática dos tempos e posições do carrinho rosa quadro a quadro do filme.
Após encerrar, feche a janela de acompanhamento. Note que o tracker criou a tabela de dados. Dela só precisaremos do tempo e da posição X. Clique em Dados e elimine a posição Y da tabela. Vamos exportar os dados para trabalhá-los depois. Vá em Arquivo, depois Exportar, depois Arquivo de dados. Na nova janela, na opção Células, selecione todas as células. Na opção Delimitador, selecione Espaço. Por fim, clique em Salvar como e dê um nome que se refira ao ensaio e carro analisado. Vamos obter os dados do carro rosinha e, para tanto, volte o filme no ponto original com a barra de rolagem inferior. Crie um novo ponto de massa e selecione. Amplie o filme e crie a janela de busca, como fizemos antes. Deixe tudo preparado e clique em Pesquisar. Aguarde o tracker terminar o processamento. Após, feche a janela de busca e exporte os dados como fizemos antes. Este procedimento deverá se repetir para os 3 ensaios que fizemos. Os arquivos de dados são todos parecidos. Na primeira linha está a massa A ou B. A segunda linha traz os nomes das colunas, T de tempo e X de posição. A seguir temos as duas colunas de dados, tempo em segundos e X em metros. Vamos importar os arquivos de dados no programa SciDavis. No menu principal, vá em File e depois Importe Arquiv2. Na nova janela aberta, selecione o arquivo de dados que deseja abrir. Na opção Separator, altere para Space. Na opção Ignore First, altere para One Lines. Mantenha a opção Use First Row to Name Columns. Na opção de representação numérica, escolha pelo separador decimal por vírgula. Por fim, clique em Open. Isto deverá ser repetido para todos os arquivos de dados. Com o SciDavis obteremos as velocidades gráficas. Selecione a coluna X, depois vá em Plot e em seguida Scatter. Temos o gráfico de pontos das posições X em um dos carros de algum dos ensaios. É possível notar claramente a tendência do antes e depois da colisão. Ajustando retas a essas tendências, obteremos as velocidades. Para tanto, clique no ícone dupla cruz em cima. 2 círculos com linhas tracejadas verticais delimitam os pontos utilizados para o ajuste. O mouse permite trocar de posição o círculo que está em vermelho. Para mudar o círculo que fica vermelho, use as teclas de flecha direita e esquerda. Selecione a tendência antes da colisão, evitando os pontos muito afastados ou muito juntos da colisão. Vá em Analysis, depois Quick Fit e Fit Linear. Uma reta será ajustada aos pontos selecionados. Estamos interessados apenas no coeficiente angular.
o que corresponde neste caso deste gráfico à velocidade. Importante: o erro que adotaremos para as velocidades não é o erro do ajuste. Conforme estudo estatístico prévio dos professores da disciplina, o erro típico para essas velocidades é de mais ou menos 2 milímetros por segundo. Este erro advém de uma série de fatores como a distorção de campo da lente utilizada, as resoluções espacial e temporal do filme, a capacidade de discernimento do programa Tracker e a presença do arrasto do ar. Assim, todas as velocidades terão um erro fixo de mais ou menos 2 milímetros por segundo. Logo, as velocidades devem ser anotadas até a terceira casa decimal apenas, arredondando-se quando necessário. Na continuidade, ajuste outra reta tendência pós-colisão. Mude os limitadores de lugar, novamente evitando pontos muito juntos ou muito afastados da colisão. Anote o valor da velocidade. Este procedimento deverá ser feito para cada arquivo de cada massa em cada ensaio. A quantidade de movimento é uma grandeza mecânica fornecida pelo produto entre a massa e a velocidade do corpo. Trata-se de uma grandeza vetorial com mesmos direção e sentido do vetor velocidade. Já a energia cinética é uma grandeza escalar. Ela também está associada à massa e velocidade do corpo em questão, em particular a velocidade ao quadrado. No trilho horizontal, o movimento é unidirecional e isento de forças externas. Antes da colisão, percebe-se que ambos os carrinhos possuem velocidades iniciais. Como existe uma massa associada a cada um deles, podemos estabelecer uma quantidade de movimento e energia cinética, também iniciais antes da colisão. Quando os carrinhos interagem na colisão, o carro A exerce uma força de ação no carro B, que pela terceira lei de Newton será contrabalançada pela força de reação exercida pelo carro B no carro A, com iguais intensidade e direção, porém em sentido contrário. Após a colisão, os carrinhos seguem cada qual com sua própria velocidade final. Como a massa é mantida no processo, podemos também estabelecer quantidades de movimento e energias cinéticas finais. Dado que não existem forças externas significativas, as velocidades se mantêm. Voltando na análise da quantidade de movimento, podemos estabelecer os valores totais, inicial e final, para o sistema formado pelos dois carros, estabelecendo uma variação no tempo da quantidade de movimento inicial. Através de derivação, notamos que os termos de variação de massa se anulam, uma vez que as massas são constantes ao longo da interação. Logo, a variação da quantidade de movimento depende apenas dos termos de variação das velocidades. Estes termos são exatamente as forças atuantes sobre os carros A e B na interação, mas já vimos que essas forças são apenas internas, do par ação e reação. Assim, verificamos que a variação temporal da quantidade de movimento será nula, ou seja, esta grandeza mantém seu valor se nenhuma força externa atua nos carrinhos. Para a energia cinética, a análise é semelhante. Estabelecemos valores iniciais e finais do sistema e derivamos temporalmente o valor inicial para estabelecer a variação. Como antes, os termos de variação da massa se anulam e ficamos apenas com os termos de variação da velocidade. Estes termos podem ser resumidos como a força aplicada multiplicada pela velocidade do carro. Mas isto nada mais é do que a potência efetuada sobre cada carro na interação.
Colocando na forma do termo de variação infinitesimal, vemos que a variação da energia cinética do sistema equivale à soma dos trabalhos efetuados em cada um dos carros. Com isto, analisamos o balanço. Se o trabalho efetuado para frear o carro A é igual ao trabalho para acelerar o carro B, a energia cinética se mantém e teremos uma colisão elástica. Se os trabalhos são diferentes, a energia cinética diminui e temos uma colisão inelástica. Quando as velocidades dos dois carros são iguais após a colisão, ou seja, eles seguem grudados, temos a maior perda possível de energia cinética para o sistema. Trata-se de uma colisão perfeitamente inelástica. Então, para saber se as colisões dos ensaios são conservativas e assim estabelecer seu tipo, precisamos organizar as tabelas 1, 2 e 3 referente aos 3 ensaios. Estas tabelas serão todas iguais em formato, com 6 colunas e 4 linhas. A primeira coluna será a condição, inicial ou final, relativa à colisão. A segunda coluna discrimina o carro. A terceira coluna conterá a massa, em gramas. Na quarta coluna, teremos as velocidades estabelecidas no SAE-Davis com os dados vindos do tracker. A quinta coluna conterá a quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo. E a sexta coluna, a energia cinética em milijoule. Cuidado com os algarismos significativos e erros. Para concluir os trabalhos deste laboratório, calcule os valores totais inicial e final da quantidade de movimento e energia cinética, considerando os dois carrinhos. Faça isto para os 3 ensaios. As tabelas 1, 2 e 3 facilitarão este trabalho. Verifique primeiro se a quantidade de movimento é constante, dentro de uma margem de 3% do valor inicial, o que garante que a colisão ocorreu dentro do planejado, sem ação de agentes externos. A seguir, verifique o comportamento da energia cinética total, dentro de uma tolerância de 6% do valor inicial, e classifique o tipo de colisão. Para compor o relatório, crie um arquivo PDF contendo as tabelas 1, 2 e 3. Acesse o ambiente Moodle da disciplina e faça o preenchimento das questões. Os valores das grandezas totais e o tipo de colisão serão preenchidos digitando. O relatório garante a presença e a avaliação. Esperamos que o Laboratório 3 tenha cumprido seu papel e desenvolvido os saberes necessários para a compreensão da importância das grandezas físicas, energia e quantidade de movimento, sobretudo nas interações rápidas. Estas quantidades, na realidade, podem ser utilizadas para a resolução de qualquer problema de mecânica. No próximo laboratório, nós encerraremos nossas atividades aprofundando o estudo na grandeza energia. Veremos que ela não só se conserva, como também pode ser convertida dentre 2 formas de energia mecânica, a cinética e a potencial. Até lá!